Cara, de algum modo eu sempre tive uma questão de querer ser bem visto. Assim como possivelmente a maioria das pessoas tem isso também. Você quer ser alguém agradável. Você quer ser alguém agradável, você quer ser alguém que as pessoas olhem e falam, pô, aquele cara é legal, ou aquele cara é, pô, interessante. Um homem talvez queira passar uma imagem de ser durão, de ser, pô, da hora, ou de ser legal como pessoa. E eu tive isso também. Eu tenho um pouco disso. Só que eu percebo a cada dia que, pô, em algumas outras questões da minha vida, se eu quero dar importância e atenção a elas, essa questão da imagem tende a ficar bem para trás. Tende a ficar mais. Tipo, eu tenho que abrir um pouco mão disso se eu quero desenvolver outras áreas, se eu quero desenvolver outras questões. Como, por exemplo, depois que na minha vida eu comecei a estudar um pouco mais sobre filosofia, que é algo que eu me interesso ali desde a minha juventude ali, pô, 14, 15 anos, eu comecei a ver vídeos, conheci, né, o Cortella, tinha outro careca lá que eu não lembro o nome dele. Depois eu conheci o professor Clóvis de Barros, tem outros inúmeros professores de filosofia atualmente. A filosofia foi algo muito interessante para mim. Ela, numa sociedade que tem poucos exemplos de como seguir a vida, ou de moral, virtudes, tudo mais, através da filosofia você tem a capacidade de conhecer muitas pessoas que já existiram e algumas que existem, que tem alguma coisa para te entregar de questão de conhecimento e tudo mais, e de algum modo te agregar na sua vida. Particularmente, depois que eu comecei a estudar um pouco de filosofia, isso me interessou a ser um homem assim também, que busca, sabe, desenvolver-se como ser humano e como homem, que busca trabalhar em si as virtudes, ter valores em vida, ser uma pessoa coerente e uma pessoa que, acima de tudo, busca a evolução constante, busca não se prender talvez a dogmas pessoais, a ideias que na maioria das vezes são só uma maneira de pensar. Então, muitas das coisas, como pô, a forma como nós vivemos, a forma como nós observamos o mundo, e a forma como achamos certo de se levar a vida, tendem a não ser coisas concretas. Tendem a ser coisas que, de algum modo, é apenas uma forma de observar a realidade, que foi passada de tempos em tempos, e, de algum modo, o nosso ego é um pouco rígido, às vezes, com isso, que quando você começa a ver filosofia, estudar sobre, o ego entra em ação e você fica, pô, aquele cara tá falando e contradizendo tudo que para mim parece certo. O que sobre a vida que eu venho levando, sobre o conhecimento que eu possuo, sobre o que me ensinaram, tá dizendo que tudo isso é errado. Tipo, que eu não tô certo em relação a isso, que as minhas atitudes possivelmente são idiotas, compulsivas, emocionais demais. E isso irrita. De algum modo, em algumas questões ainda eu estou assim. E hoje em dia eu desejo, de fato, buscar a cada dia ter maior capacidade de ser humilde e entender que, bom, talvez a forma como eu observo a vida hoje não seja a correta, assim como as de outras pessoas também não sejam, mas de algum modo ela foi relevante para mim no momento atual. E em algum momento essa forma de pensar da vida, de entendê-la, não será mais relevante e não me trará frutos como me trouxe hoje. Eu quero ser capaz de poder mudar, às vezes, a forma de pensar, mudar o meu comportamento, mudar minha relação com a vida e mudar as minhas verdades, porque as verdades, algumas coisas, a verdade é imutável, a verdade é uma só, de fato, não existe
várias verdades quando se trata de algumas coisas, então a verdade é uma só, mas muitas coisas na nossa vida, como a forma como nós escolhemos viver, o que pensamos sobre as coisas, estas em particular, não existe apenas uma verdade. Existem maneiras de pensar, não posso dizer que uma está certa e que outra está errada. São apenas maneiras de pensar. Maneiras de pensar que talvez provenham de um treinamento, provenham de uma ambientação, de uma vida que vem sendo construída através de contextos diferentes. Então, essas maneiras de pensar, de ver o mundo, de reagir a ele, tendem a não ser um certo e outro errado, mas apenas condicionamento mental. Então, de algum modo eu queria ser mais forte para ser capaz de falar, bom, talvez eu estou errado, eu tenho que melhorar nesse ponto aqui. E o ego ainda bate muito nessa tecla, mesmo trabalhando ele e tudo mais. Eu não estou falando sobre virar um cara feminino não, tá? Como muito se vê hoje, muito se perde nisso. Você fala sobre ser capaz de entender que talvez a sua verdade não seja a única, e aí os caras vão para um lado muito explosivo aí da questão. Mas eu falo sobre, tipo, perceber que talvez a forma como eu julgo algum grupo social ou uma pessoa, sabe, as reações de uma pessoa, talvez não seja a melhor das formas. Talvez seja mais fácil ser compassivo e refletir sobre, bom, talvez a pessoa teve aquela reação simplesmente porque, envolve questões emocionais, então ela teve um pico de algum, sabe, de algum componente das emoções dela lá, ela teve um pico de algum hormônio lá que fez ela ter aquela reação, ou talvez o contexto que aquela pessoa está, para ela fazia muito sentido ter aquela reação, sabe, ter capacidade de perceber mais a vida, não ser aquela mente retida, como muitos de nós somos, e eu já fui por muito tempo, que é ter aquela mente fechada de, não, é certo e errado e pronto, acabou. Então, a sua atitude está errada e você é um cuzão por ter feito isso, você é um cuzão por pensar dessa forma, você é um otário por ter esse tipo de reação, sabe? Não! Talvez seja uma forma de pensar diferente, talvez não seja uma das melhores, mas também é uma forma de pensar diferente. E muitas pessoas se deram mal na atualidade por falar isso. Elas usaram exemplos que talvez não sejam os melhores, né? Um influenciador famoso aí se deu mal por conta disso. Falou que, pô, são formas de pensar e tudo mais, deveria ser livre. Aí de algum modo eu acho que já passa, extrapola também, sabe? Eu entendo que são maneiras diferentes de pensar, só que ao ponto em que isso afeta outras pessoas, aí já não é algo que pode ser tolerável, sabe? Mas esse vídeo era só para falar isso, tipo, eu espero que com o decorrer da minha vida eu vou ficando mais capaz de perceber as coisas e estar adepto a mudanças. Mudanças que realmente me edificam. E não mudanças que são apenas enviesadas. Mudanças que são apenas por emoções que estão à flor da pele no momento e tudo mais. Mas mudanças que realmente sejam, bom, isso aqui parece mais sensato. Isso aqui tem mais a ver com a verdade. Estar em busca da verdade. Estar em busca do que faz sentido de fato. E não de uma ideia enviesada, de uma ideia emocionada. No caso seria ter menos ego, né? Ou ao menos ser capaz de lidar melhor com o ego. Muitas pessoas têm dificuldade com isso. A maioria de nós. É isso.